Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos de nossa lição. É a lição 7, o mistério do Evangelho, e vamos ao segundo tópico. O segundo tópico vai trazer para nós hoje, segunda-feira, discernindo segredos. Pergunta A. Que pontos específicos Deus revelou a Paulo para que fossem compartilhados com o resto do mundo? Vamos ver esses pontos registrados na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Ainda temos o texto Colossenses, a carta escrita aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Bonito, textos maravilhosos, trazendo realmente revelações dado a este apóstolo, mas vamos ver ainda a pena inspirado que diz em Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, página 245, diz assim: para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse, desde que havia sido impedido em sua carreira de perseguidor contra os seguidores de Nazareno crucificado, nunca cessou de se gloriar na cruz. Naquela época, havia recebido uma revelação do infinito amor de Deus, conforme exposto na morte de Cristo, e operou-se uma maravilhosa transformação na vida, que harmonizou todos os seus planos e propósitos com o céu. Dali em diante, Paulo era um novo homem em Cristo. Por experiência pessoal, sabia que, quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, conforme visto no sacrifício de seu Filho, Jesus, e cede à influência divina, ocorre uma mudança no coração. E dali em diante, Cristo é tudo em todos. Então, quando vamos ver a pergunta, que pontos específicos Deus revelou a Paulo para compartilhar conosco hoje? Era de que Jesus era o Salvador, Jesus era o crucificado, ele era o único objeto de supremo interesse desse apóstolo. E ele fazia com que todos os seus esforços, todo o seu conhecimento, tudo o que ele aprendeu, fosse, de certa forma, canalizado para cada vez mais conhecer essa maravilhosa obra, que é a obra de salvação por meio de Cristo. Ele aprofundou-se o mais que pôde, mas nós sabemos que não foi ainda o suficiente, porque esse é o tipo de assunto que, conforme profecias, vamos estudar por toda a eternidade. A encarnação de um Deus numa criatura, e depois a sua morte e ressurreição para salvar esse Deus, salvar a criatura. Então, o apóstolo Paulo realmente foi revelado muita coisa a ele, e ele compartilhou para que nós possamos entender esse maravilhoso sacrifício. Vamos seguir adiante. Pergunta B. Se algo nas Escrituras é difícil de entender, por que deveríamos tentar investigar o assunto? Interessante a pergunta. Vamos ver a resposta que o apóstolo Paulo deu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Então, o que nós devemos fazer? Fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele estava completamente cego, enxergando. Aí Deus tirou-lhe a visão, ele ficou cego, já não enxergava mais. E a partir daí conseguiu ver
realmente o que ele não enxergava quando tinha os olhos bons. E depois disso, dedicou a sua vida a estudar, a investigar. E nós devemos fazer a mesma coisa. Se há um assunto que você acha difícil, só um assunto que você não entende, peça ajuda, pesquise, que a Bíblia é inspirada e lá tem tudo o que você precisa. E nós ainda temos ainda a pena inspirada, que foi dada através da nossa irmã White. E assim como os homens foram inspirados a escrever a Bíblia, ela também foi inspirada a escrever muita coisa para nos ajudar. E dessa forma nós conseguimos alcançar informações preciosas para o nosso aprendizado e para tirar dúvidas. Vamos ver o pensamento da pena inspirada no Deserto da Tentação, página 93. Diz assim: a cruz de Cristo está toda coberta de reprovação e preconceito, mas é a esperança de vida e exaltação para o ser humano. Ninguém pode compreender o mistério da piedade enquanto se envergonhar da cruz de Cristo. Ninguém será capaz de discernir e apreciar as bênçãos que Cristo adquiriu para o homem a um custo infinito para si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrenos para se tornar um seguidor dele, de Jesus. Toda abnegação e sacrifício próprio feito por Cristo enriquecem o doador, e todo sofrimento e injúria suportados por seu querido nome aumentam a alegria final e a recompensa imortal no reino da glória. Então, muito interessante, devemos realmente pesquisar, tentar compreender, ter o assunto baseado unicamente apenas no está escrito, porque hoje nós temos uma infinidade de verdades com pequenas mentiras, muito pequenas mentiras, e está infestando as redes sociais. E isso é um veneno para a nossa alma. Então, irmãos, não beba de água suja, não beba de água contaminada. Quer beber água pura? Vai à fonte pura, que é as Escrituras Sagradas e os escritos que Deus, através do seu Santo e Bom Espírito, deixou para nós através da pena inspirada, dos testemunhos e dos livros que foi deixado para nós. Essa é a fonte pura. Não é aqueles vídeos de pessoas eruditas, de pessoas que parecem ter um conhecimento extraordinário e não pertencem à nossa organização. Não são pessoas que Deus instruiu para que sejam impostas as mãos e tornem pessoas que foram ungidas pelo Deus vivo e aprovado. Então, muito cuidado ao beber água de cisternas rotas, porque vai vir contaminado. Isso vai te causar problema. Vamos à pergunta C. Explique do que precisamos para chegar a conclusões corretas. Parece que me adiantei um pouco. Diz o João, capítulo 16, o versículo 13. Ele traz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando você realmente quer entender o assunto, põe o joelho no chão, converse com Deus, entrega a Ele as suas preocupações, entrega a Ele as suas dificuldades, peça perdão dos seus pecados, entre em comunhão com Deus e solicita a Ele o Espírito Santo. Ele é que vai te trazer à mente tudo o que você precisa. Se você humilhar o teu coração, se você cair aos pés de Cristo e pedir: Senhor, eu quero unicamente água pura, eu quero a verdade, e você for buscar, você vai encontrar. A promessa é clara e aberta para nós. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. E isso, quando se fala de pedir perdão dos pecados com o coração contrito, pedir a presença do Santo e Bom Espírito em tua mente para entender o assunto, Deus te vai conceder instantaneamente. Basta você realmente, com o coração contrito e humilde, conversar com Jesus, pedindo que o Consolador que Ele prometeu invada teu ser. É uma experiência maravilhosa, devia todos experimentar. Já passei por isso algumas vezes e é maravilhoso. Realmente você fica iluminado, elucidado e tem plena convicção de verdades que você antes tinha dúvida.
É maravilhoso esse bem-estar que você fica depois. Recomendo a todos. Vamos ver ainda a Pena Inspirada em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 704 e 705. Diz o seguinte: sem a orientação do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou interpretá-las mal. Uma frase, faço aqui uma pequena pausa, mas é uma frase muito, muito profunda. Sem a orientação do Espírito Santo, estará você ou eu continuamente a torcer as Escrituras dentro daquilo que você quer acreditar. Então, se tem assunto que a igreja traz, que está inscrito na Conferência Geral, foi decisão tomada por mais de 100 pastores, e você não aceita, atenção, põe o teu joelho no chão e conversa com o Papai do Céu. Está precisando aí fazer um resetzinho no sistema. Então, vou começar a leitura e lê-la toda. Sem orientação do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las mal. Há muita leitura da Bíblia que é inútil e, em muitos casos, chega até a ser mesmo um positivo prejuízo. E, em muitos casos, chega a ter prejuízo mesmo. Quando abrimos a palavra de Deus sem reverência e oração, quando os pensamentos e afeições não estão fixos em Deus, ou não estão em harmonia com a sua vontade, a dúvida obscurece a mente. Assim, o ceticismo se fortalece com o próprio estudo da Bíblia. O inimigo assume o controle dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Que coisa absurda! Que medo que dá isso. Em vez de você estar na luz, em vez de você estar com Jesus, em vez do Consolador que Ele prometeu para você estar na tua mente, trabalhando com você, elucidando os seus pensamentos para o que é correto, você passa para o lado das trevas. Você quer tanto bater numa tecla de que é aquilo que você quer acreditar, que você consegue entrar no ceticismo, e o que acontece? Fortalece com o próprio estudo da Bíblia esse mesmo ceticismo, essa mesma ideologia sua, e diz que o inimigo, diabo, Satanás e seus anjos, assume o controle dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Isso é assustador, no mínimo assustador. Então, irmãos, quando nós vamos estudar, nós vamos tratar de coisas espirituais, quando nós vamos tirar dúvida, quando nós vamos discernir os segredos que está na Bíblia, devemos ter plena certeza de que nós estamos humildemente, com o coração aberto, conversado com Jesus, conversado com Deus, pedido o Consolador, feito ali, Senhor, nesse momento eu preciso do Consolador comigo. O Senhor prometeu, eu sei que Ele está disposto, está aqui conosco, eu preciso dele em minha mente. E dessa forma você vai conseguir realmente discernir os segredos da Escritura, e igual o apóstolo Paulo fez, com discernimento pleno, um discernimento que vai te ajudar a si e vai ajudar a muitos outros do rebanho de Cristo. Que Deus nos dê sua graça e nos dê esse discernimento, aquele discernimento que provém do Consolador, do Espírito Santo. Que dessa forma possamos realmente ser uma luz, ou nos iluminar com conhecimento e ser uma luz àqueles que nos rodeiam. Que Deus nos dê sua graça e abençoe para isso hoje e sempre. Amém.